Aula de número 37. Nesta aula, nós já estamos na parte final do curso. Teremos, depois dessa aula, uma conclusão que será de extrema importância você assistir a conclusão, até mesmo para, de forma virtual, você ser diplomado, homenageado por ter chegado até aqui no fim do curso, tá bom? Porque foi uma longa estrada, mas você venceu e está aqui agora. Nessa penúltima aula do curso, nós vamos estudar, finalmente, cumprindo todos os requisitos do curso, que foi, a princípio, estudar artigo por artigo da lei da arbitragem. Então, nós começamos o curso no artigo 1º, estamos finalizando agora no artigo 33. A lei da arbitragem, ela tem 44 artigos. Ah, mas então, Giovanni, nós não estamos estudando toda a lei. Negativo. Nós estamos estudando o que o curso propõe. O curso propõe a arbitragem por equidade. A partir do artigo 34 em diante, a lei vai tratar de arbitragem internacional. Por isso que nós não vamos estudar os outros artigos que vão até o 44, porque a arbitragem internacional não pode ser por equidade, e o nosso curso é a arbitragem por equidade. Além disso, trata também de assuntos concernentes ao poder público, e nós já vimos que a arbitragem pelo poder público e a arbitragem internacional tem que ser a arbitragem por direito. Então, por isso que nós não vamos ver do 34 ao 44, que só fala disso. Mas vimos aqui, até o artigo 33, o suficiente para trabalharmos com a arbitragem por equidade, tá bom? Então, chegamos no artigo 33. Vamos ver então as considerações finais aqui sobre o artigo 33 e sobre o que vimos neste curso. Depois, na próxima aula, vamos à conclusão e aí sim vamos fazer aquele arremate bacana. É possível recorrer ao órgão jurisdicional para anular uma sentença arbitral? Já vimos que, na aula anterior, já abordamos sobre esse assunto. Então, aqui é praticamente um complemento. Por isso que é uma aula, digamos que, até um pouco mais rápida, mas cabe a gente nos atentar com algumas colocações que traz aqui o artigo 33 dessa lei. Então, vamos ver aqui. Artigo 33. A parte interessada poderá pleitear ao órgão do Poder Judiciário competente a declaração de nulidade da sentença arbitral nos casos previstos nessa lei. Eu coloquei aqui o artigo 18, só para a gente relembrar o que diz o artigo 18, porque eu acho muito interessante, quando fala em nulidade de sentença arbitral, a gente trazer à tona esse artigo aqui e fazer algumas considerações. Eu já coloquei aqui a lei na tela, vou agora subindo até encontrar o artigo 18, já passei, né? Aqui o artigo 18. Vamos ler o que diz aqui o artigo 18. O árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir não fica sujeita a recurso ou a homologação pelo Poder Judiciário. Então, a gente já estudou que a sentença, ela produz os mesmos efeitos das que são proferidas pelo Poder Judiciário, ela se constitui título executivo, não cabe recurso, não precisa ser homologada, por isso que o artigo 18 diz: o árbitro é juiz de fato e de direito. Por quê? Porque a sentença que ele está proferindo é a mesma, tem os mesmos efeitos, aliás,
do Poder Judiciário. Então não precisa ser homologada, não precisa de homologação. Eu gosto de chamar a atenção disso, por quê? Porque aqui está se falando mais uma vez sobre uma possibilidade de declaração de nulidade. E a gente não pode perder, né, a consciência do efeito da sentença arbitral, mas que, uma vez que ela é falha, está sujeita à nulidade por consequência. E aí, então, a gente tem aqui, teve algumas modificações, por isso não vamos abordar aqui o parágrafo 1º, teve algumas revogações, algumas coisas, deixa eu atualizar, depois a gente fala sobre isso, e temos aqui o parágrafo 2º que traz algumas informações complementares acerca da nulidade da sentença arbitral. Então, vamos ler aqui na íntegra. Lembrando que quando está em vermelhinho ali foi eu que coloquei, mas o parágrafo do artigo que nós estamos estudando está aqui na íntegra, tá? A sentença que julgar procedente, o pedido declarará a nulidade da sentença arbitral, nos casos do artigo 32, e determinará, se for o caso, que o árbitro ou tribunal arbitral profira nova sentença arbitral. Para a gente entender o que está dizendo sobre uma possibilidade de declaração de nulidade, que verso o artigo 33, no parágrafo 2º, a gente tem que abrir aqui o artigo 32 para entender. Vamos então abrir a lei novamente aqui na sua tela agora. Ela aparece e vamos procurar aqui o artigo 32. Eu queria até fazer um comentário, já que nós estamos aqui nos instantes finais do curso, né? Como que você já se familiarizou com a lei, não é verdade? Se você pegar aqui, você vai para o artigo 1º, você vai para o artigo 32, você vai para o 20 e já acabou a lei. Ou seja, não tem muitas dificuldades, não é isso? De você manusear a lei. Então, por exemplo, vamos já aqui na lei procurar o artigo 32 e você já encontra aqui. O artigo 32, ele trata sobre o que aqui? Sobre a nulidade de sentença. Então, o que se pode declarar de uma nulidade de sentença é aquilo que viola os incisos que abordam o artigo 32. O inciso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, está aqui os incisos. Então, é nula a sentença arbitral se acontecer alguma dessas questões abordadas aqui no dispositivo. Então, é disso que o parágrafo 2º está falando. Então, a gente já teve aula específica também sobre a questão desse dispositivo e dispensa grandes comentários. Então, é dessa forma que pode ter uma apresentação de nulidade. E aqui a gente tem também o parágrafo 3º que diz: a decretação da nulidade da sentença arbitral também poderá ser requerida na impugnação ao cumprimento da sentença, nos termos dos artigos 525 e seguintes do Código de Processo Civil, CPC, se houver execução judicial. Esse daqui também a gente não vai abrir o código, vamos examinar isso. Por quê? Porque é bem simples de entender. Toda sentença arbitral, além dela ter os mesmos efeitos que são produzidas no Poder Judiciário, na sentença de lá também, né? Ela também está sobre as mesmas regras, tá? Então, a menção aqui do CPC significa uma coisa, para ficar bem simples, que ela está seguindo as mesmas regras de uma sentença que é produzida pelo Poder Judiciário, tá bom? Então, segue as mesmas regras. Tem ali o mesmo cumprimento também a sentença arbitral.
dispensa comentários também. Deixa eu só passar, abrir uma tela ali diferente, mas foi um erro aqui na comunicação com o sistema. E por fim, nós temos aqui o parágrafo 4º, que diz o seguinte: a parte interessada poderá ingressar em juízo para requerer a prolação de sentença arbitral complementar se o árbitro não decidir todos os pedidos submetidos à arbitragem. Isso aqui também é de fácil compreensão, tá? A questão da prolação é, digamos que, a forma como que o árbitro não pôde solucionar aquele litígio e a sentença não está totalmente terminada. E aí está demorando bastante e já se passou algum prazo ou outro, então as partes podem, né, também ir lá e requerer a prolação, né? Deixa eu abrir aqui novamente. A parte interessada poderá ingressar em juízo para requerer a prolação de sentença arbitral complementar. Ou seja, é mais para aqueles tipos de sentenças que são proferidas em partes, tá? Isso acontece mais na arbitragem institucional. Também pode acontecer com árbitro único, pode acontecer também de fracionar a sentença, mas aí ele não pode ficar postergando, né, ali demorando para se pronunciar enquanto aquele litígio, porque isso demonstra que ele não foi capaz de solucionar o litígio que foi submetido à arbitragem. E aí então a parte interessada poderá ingressar em juízo para requerer a prolação de sentença arbitral. Então nessa aula foi mais alguns complementares aqui, né, informações complementares da nulidade de sentença arbitral. E vamos agora para a nossa última aula para fazer aqui um arremate bacana de tudo que aprendemos desde lá do artigo 1º até o último artigo em questão proposto no curso de arbitragem por equidade. Vamos então à nossa próxima aula.